Olá, meus alunos do 8º ano, vamos para a nossa segunda aula de Química. Nós vamos falar sobre processos de separação de mistura. Como nós sabemos, a maioria dos materiais que temos ao nosso redor são misturas. E para obter substâncias puras, nós precisamos fazer o processo de separação dessas misturas. Aprendemos na aula anterior que temos dois tipos de mistura: a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Bem, primeiro vamos começar com os processos de separação de misturas heterogêneas. Sólido, sólido e depois sólido, líquido. Os processos que temos de sólido, sólido, começamos pelo mais rudimentar, que é a catação. Nesse processo, nós usamos a mão ou uma pinça. E os sólidos, eles precisam ter um tamanho considerável, que você possa separar com a mão ou com o uso de uma pinça, né? Esses sólidos podem ter formas diferentes, aspectos diferentes, cores diferentes ou tamanhos diferentes, né? Ventilação. A ventilação é um processo que usa corrente de ar. Nesse caso, vai ser usado uma propriedade da matéria chamada densidade. O sólido menos denso vai ser arrastado pela corrente de ar e o menos denso vai permanecer no recipiente. Um exemplo é a separação do arroz da escolha. Peneiração. A peneiração usa um aparelho chamado de peneira, né? Onde existem peneiras com malhas de tamanhos diferentes. O sólido, que tem o tamanho pequeno, ele vai conseguir passar pela fenda da malha. E o sólido de tamanho maior permanecerá na peneira. Levigação. A levigação é um processo que usa corrente de água. Ela é muito usada nos garimpos de ouro. Também usa a propriedade física da matéria, densidade. O material menos denso vai ser arrastado pela corrente de água, no caso, cascalho e areia dos rios, e fica apenas na bateia as pedras que podem ou não ser metal precioso. Flotação. A flotação é um processo que também usa a densidade. Os dois sólidos, eles não podem ser solúveis no líquido que vai ser adicionado à mistura. Esse líquido, ele deve ter densidade intermediária, ou seja, o sólido mais denso ficará depositado no fundo do recipiente, o líquido ficará intermediando o outro sólido menos denso que vai flutuar. Um exemplo é a separação da areia e da serragem. Sublimação. A sublimação, pessoal, é um processo físico que nós aprendemos nas separações de sólido, líquido e gasoso. A sublimação é quando um material sólido ele passa diretamente para o estado gasoso ou vice-versa. Nesse caso, a mistura que tenha sólidos onde um deles possa se sublimar, você pode usar o aquecimento ou deixar que essa sublimação ocorra espontaneamente. Substâncias que se sublimam é o iodo, o enxofre, a cânfora, o gelo seco, a naftalina. Então, misturas que tenham esses materiais, vocês podem usar o processo de sublimação para fazer a separação da mistura. É claro que existem outras substâncias que podem se sublimar, mas são substâncias que têm um nome um pouco mais científico e não é usado no dia a dia. Imantação. Imantação é o processo chamado de separação magnética. É quando você usa um ímã para separar o sólido que tem a atração no campo magnético. Geralmente, os metais que têm uma maior atração com o ímã é o ferro, o cobalto e o níquel. Então, materiais que estejam misturados com ferro, cobalto e níquel, você pode usar o processo de imantação para fazer a separação. Cristalização fracionada. A cristalização ela é muito usada nas salinas, onde há a produção de sal da água do mar.
Essa água do mar, ela é recolhida, ela é composta por diversos sais e o último sal a ser obtido no processo da cristalização é o nosso sal de cozinha, o cloreto de sódio, né? À medida que a água do mar vai evaporando, cada sal vai encontrando o seu ponto de cristalização, que é diferente do outro. Ele vai se tornando cristal novamente, enquanto que os outros ainda vão ficar dissolvidos na água do mar. Dissolução fracionada. A dissolução fracionada é um processo muito usado na preparação do café. O café, o que não é instantâneo, eu estou falando daquele que é a borra de café. Na mistura, existem substâncias que conseguem ser dissolvidas em água quente e substâncias que não conseguem ser dissolvidas. Quando você adiciona água no recipiente, essas substâncias que vão ser dissolvidas se separam das substâncias que vão permanecer sólidas, sem estarem dissolvidas na água. Após a dissolução, você tem que usar o processo da filtração, para poder separar o sólido, que não foi dissolvido pela água quente, da água que tem o sólido que foi dissolvido. Fusão fracionada. A fusão fracionada é um processo de separação que usa o ponto de fusão das substâncias, ou seja, as substâncias passam do estado sólido para o estado líquido. Quando você tem um recipiente com sólidos que tenham pontos de fusão diferentes consideravelmente, você aquece essa mistura e cada sólido separadamente começa a derreter, separando-se do restante dos sólidos na mistura. Separação sólido-líquido. Nesse processo aqui, nós podemos usar a decantação. A água barrenta, por exemplo. A água barrenta, o barro ele não se dissolve na água, ele fica em suspensão na água. Então, quando você deixa o material em repouso, essas partículas de barro que estão suspensas na água, elas vão se sedimentar no fundo do recipiente e a água límpida vai se posicionar na parte de cima, porque é menos densa. Assim, havendo o processo de separação. Para você separar os dois do mesmo recipiente, você pode apenas entornar o vasilhame ou então você pode usar o processo de filtração. Ainda existe um recurso que você utiliza muito em laboratório, que usa um sifão. Um sifão é como se fosse uma mangueira que você consegue, por sucção, a pressão interna do sifão vai fazer o material líquido, que é menos denso, passar para outro recipiente, permanecendo o material sólido na vasilha. A centrifugação também é um processo de decantação, só que de forma acelerada. Ela é muito usada nos laboratórios químicos para fazer a separação das partes do sangue, né? A máquina se chama centrífuga. Na casa de vocês também, vocês usam centrífugas, que são as máquinas de lavar roupa. Filtração. Nós temos a filtração simples e a filtração a vácuo. A filtração simples é quando o sólido, ele não se dissolve no líquido e ele fica retido num papel de filtro, ou então em algum material poroso que retém essas partículas sólidas, permitindo a passagem do líquido, no caso os filtros que a gente tem em casa. Filtração a vácuo é uma forma de filtração mais acelerada. Você tem uma aparelhagem composta de quitaçato, bomba de vácuo, funil de Buchner. O líquido, quando é retirado todo o ar do quitaçato, ele cai de maneira mais rápida dentro do quitaçato, porque não tem a resistência do ar. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.